Olá, eu sou a Eliane Vieira e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você os 3 erros graves que todo concurseiro comete quando começa a estudar para concurso público. E esses erros são graves porque eles podem, de fato, tirar a sua aprovação. E as chances são de que você já cometeu esses erros ou, se você ainda não os cometeu, em algum momento da sua jornada, da sua preparação, você vai cometer pelo menos um desses erros. Então é muito importante que você preste atenção neste vídeo. Bom, que erros de fato são esses? O primeiro erro é o seguinte: a maioria dos concurseiros não sabem resumir, não conseguem fazer um resumo eficiente. Se você está estudando para concurso, você sabe muito bem que existe uma quantidade gigantesca de assuntos para você estudar. Por exemplo, em direito constitucional, você tem que estudar os direitos e as garantias fundamentais, você precisa saber o conceito e a classificação da Constituição. Em língua portuguesa, você precisa estudar as regras de crase, você precisa estudar concordância verbal, concordância nominal, colocação pronominal, enfim, são muitos assuntos que você precisa dominar. E se você não sabe resumir o conteúdo, fica praticamente impossível de você conseguir estudar dentro do período de tempo que você tem. Só que o problema é que muitas pessoas não sabem de fato resumir, não sabem fazer um resumo eficiente. E por não saberem resumir, o que acontece? Elas colocam tudo no resumo, colocam absolutamente tudo. E qual é a consequência disso? O resumo acaba ficando maior do que o conteúdo original. Isso é um problema muito sério e a primeira dica que eu quero te dar é que você não precisa estudar tudo. É importante que você já comece a modificar a sua mentalidade, a sua forma de pensar. Você não precisa, para concurso público, estudar toda a matéria. Você só precisa estudar aquilo que de fato é mais cobrado pela banca examinadora. E é aí que entra o resumo, porque a principal função do resumo é selecionar informações, qualquer tipo de informação, não, informações essenciais, aquelas mais importantes de um determinado conteúdo. Mas não é só isso. O resumo também é uma excelente ferramenta de aprendizagem, porque ele te ajuda a organizar de forma lógica e sequencial as informações. E por que isso é importante? Porque o seu cérebro gosta de armazenar as informações de maneira organizada e assim fica mais fácil de você acessar essas informações quando você precisar, ou seja, você não vai ter aquele branco, você vai conseguir de fato memorizar. Então, essa organização acaba te ajudando na memorização e em você tirar as informações da memória de curto prazo e colocá-las na memória de longo prazo. Depois eu vou fazer um vídeo mais específico sobre o resumo. Por enquanto, basta que você saiba que existem formas mais eficientes de resumir um conteúdo. Erro número 2. A maioria dos concurseiros não medem o seu desempenho. Quero te fazer uma pergunta. Como você sabe se você está progredindo nos estudos? Como você sabe que hoje você está melhor do que ontem em crase, em direito constitucional, em direito administrativo? Como você sabe que hoje você está melhor do que semana passada? Os seus estudos hoje estão progredindo, estão tendo um desempenho maior do que no mês passado. Como você sabe isso? Você já parou para pensar nessa pergunta? Se você ainda não pensou, é importante que você pare e comece a refletir como você está medindo o seu desempenho. E a forma mais eficiente que eu conheço é você começar a aplicar o conceito de blocos de desempenho. O que são os blocos de desempenho? São blocos que você vai adicionar ao seu plano de estudos, ao seu cronograma de estudos, que tem uma função única e específica. Que função é essa? É indicar se você está melhorando ou não
em um determinado assunto. Eu vou mostrar para você na prática como isso funciona. Vou te dar um exemplo porque fica mais fácil de você começar a aplicar ainda hoje os blocos de desempenho. Bom, eu tenho aqui 2 cronogramas e digamos que esse cronograma aqui seja da semana número 1. Eu vou colocar S1, semana número 1, S2, semana número 2. Digamos que na segunda-feira você estude, por exemplo, crase. Vou colocar aqui as matérias de língua portuguesa. Então, crase, você vai estudar crase, vai fazer 10 exercícios de crase. E na quarta-feira você estudou pontuação e você fez 10 exercícios ou resolveu 10 questões de pontuação. Ótimo! Aplicando o bloco de desempenho, na segunda-feira você precisa saber qual foi o seu desempenho nesses exercícios. Digamos que de 10 exercícios você tenha acertado 8. Então aqui você teve um desempenho, vou colocar aqui letra D de desempenho, de 80%. E na quarta-feira você fez os exercícios de pontuação e de 10 exercícios você acertou apenas 2, ou seja, o seu desempenho foi de 20%. Até aí não tem qualquer tipo de novidade. A grande dica vem na semana número 2. Por quê? Você vai planejar a semana número 2 de acordo com o seu desempenho da semana número 1. Você percebeu que na quarta-feira, pontuação 20% não é um desempenho muito bom, é um desempenho abaixo do esperado, se você quiser, obviamente, passar para concurso. Então, o que você vai fazer? Na próxima semana, você vai focar em colocar mais blocos, preste bastante atenção, você vai na semana número 2 colocar mais blocos de desempenho de quê? De pontuação, porque você precisa melhorar esse assunto é bastante importante, você precisa dar uma melhorada nessa pontuação. Então, na semana número 2, como é que vai ficar? Na segunda-feira você vai estudar pontuação, vai fazer 10 exercícios de pontuação. Na terça-feira você vai à praia? Não, você também vai fazer 10 exercícios de pontuação. E na quarta-feira você vai fazer o quê? 10 exercícios de pontuação também. Muito bem. Depois disso, você vai medir novamente o seu desempenho. Na segunda-feira, de 10 exercícios ou de 10 questões, você acertou apenas 3. Ok, então 30%. Em relação à quarta-feira da semana anterior, você melhorou um pouquinho. Então, você pode comemorar. Na terça-feira foi bem melhor ainda. De 10 exercícios, você acertou 5, ou seja, você teve 50% de desempenho. Deixe-me colocar aqui de desempenho aqui. E na quarta-feira você estudou, você revisou e você de 10 exercícios, você acertou 9. Então você teve aqui 90% de desempenho. O que eu quero mostrar para você? Eu quero te mostrar que somente pelo fato de você ter medido o seu desempenho, adicionado blocos de desempenho aqui na sua semana número 1, é que você conseguiu na semana número 2 corrigir um problema em relação a pontuação. Se você não tivesse adicionado blocos de desempenho aqui no seu cronograma de estudos, talvez você fosse empurrando, não sei muito bem pontuação, vou deixar para lá, eu não vou fazer mais exercícios, depois eu dou uma revisada no assunto, e aí o que acontece? Um conteúdo que é de extrema importância para a sua preparação acaba sendo deixado de lado, mas se você novamente aplicar os blocos de desempenho, você semana a semana consegue corrigir aquilo que não está bom e avançar nos estudos. Só que a maioria das pessoas fazem isso? É lógico que não. A maioria das pessoas só estuda, não sabe se está progredindo, se está avançando nos estudos, se realmente está aprendendo. E aí o que acontece? Se você não sabe se você está progredindo nos estudos, você não vai tomar qualquer tipo de ação para corrigir o problema. Essa é a grande diferença de mentalidade entre as pessoas que passam em concurso e aquelas que só ficam estudando e não conseguem passar. Os aprovados, grave isso, anote isso aí no seu caderno. Os aprovados sabem
exatamente quais são as suas fraquezas e eles implementam estratégias eficazes para corrigir aquilo que não está bom, como eu mostrei para você aqui nesse exemplo. E aqueles que não passam, fazem o quê? Eles simplesmente não sabem onde precisam melhorar, não sabem a porcentagem de acerto que eles têm em cada uma das disciplinas. Eu aproveito para te fazer essa pergunta agora. Qual é a porcentagem de acerto que você tem nos exercícios que você faz semanalmente? Por exemplo, nos exercícios de direito constitucional, de informática, de direito administrativo, língua portuguesa. Qual é a porcentagem de acerto que você tem? Você sabe? Bom, se você leva a sério a sua preparação, você precisa saber isso. Por exemplo, em direito constitucional, a minha porcentagem de acertos é de 70%. Em direito administrativo, a minha porcentagem é de 30%. Em língua portuguesa, de 80%. Então, nesse cenário, nesse exemplo rápido que eu te dei aqui, o que você teria que fazer? Você teria que focar em melhorar direito administrativo, ver exatamente o que você está errando, como nós fizemos aqui na semana número 1, e em relação à língua portuguesa e direito constitucional, você precisa revisar essas matérias e fazer mais exercícios de forma que cada dia você seja melhor do que o dia anterior. Essa seria uma possível ação concreta que você poderia fazer nesse cenário hipotético que eu coloquei aqui para você melhorar. Então a minha sugestão é que a partir de hoje você comece a medir sistematicamente seu desempenho. Não se esqueça, é isso que separa as mulheres das meninas e os homens dos meninos. Erro número 3, qual é? Bom, a maioria dos concurseiros não seguem uma metodologia eficaz de estudos. Eu quero te dar um exemplo. Quando você decide aprender um idioma, ou até mesmo quando você decide aprender violão, o que você faz primeiro? Você vai procurar um método para você aprender aquilo que você quer. Sem um método fica muito difícil. Você fica perdido, você não sabe direito, no caso do violão, quais são os acordes que você vai estudar primeiro? Será que você precisa estudar os ritmos? Será que você precisa aprender a fazer dedilhado? Será que você precisa aprender primeiro a fazer alguns exercícios para dar agilidade nos dedos? Você não sabe direito o que fazer, você acaba ficando perdido e muitas vezes você acaba desistindo daquilo que você quer. E o problema é que as pessoas, elas começam a estudar para concurso e o que elas fazem? Elas se esquecem do básico, elas esquecem que precisam de um método. Simplesmente elas acham que só precisam estudar, que quanto mais elas estudarem, mais chances elas vão ter de passar. E aí começa aquela loucura de estudar 14 horas por dia, 16 horas por dia e etc. Só que não é assim que realmente funciona. Se fosse dessa maneira, tinha um monte de gente tomando posse por aí, porque era só sentar, estudar 20 horas por dia que você seria aprovado em um concurso público. Por que é importante você seguir uma metodologia eficaz de estudos? Por dois motivos principais. Primeiro motivo, com o método de estudos, você passa a ter uma visão mais clara do que realmente é importante, ou seja, você começa a focar naquilo que é importante, naquilo que vai te dar de fato o resultado, que neste caso aqui é a sua aprovação. E o segundo motivo é que você tem passos que você precisa dar ao longo do processo para você alcançar a sua aprovação. Sem uma estratégia de estudos, você fica achando que a banca X é difícil, que o concurso Y é muito complicado e você acaba desistindo, porque realmente é um processo bastante desgastante. E por outro lado, com um método de estudos eficiente, você passa a ter mais controle de quê? De todos os passos do processo da sua preparação, ok? Bem, esses foram os 3 erros graves que a maioria dos concurseiros cometem e que agora que você sabe quais são eles, você vai ficar mais atento
para você não cair nessas armadilhas. Agora eu queria te pedir duas coisas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Seu like é muito importante para eu saber que esse conteúdo te ajudou na sua preparação. Deixe também um comentário aqui dizendo como esse conteúdo te ajudou. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para você receber as novas aulas com muito mais dicas de preparação e língua portuguesa para concursos. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!